Anatomia do diencéfalo. O diencéfalo, junto com o telencéfalo, formam um cérebro, chamado de prosencéfalo no estudo embriológico. O prosencéfalo é uma das 3 vesículas primitivas. O telencéfalo desenvolveu-se muito mais do que o diencéfalo, fazendo com que ele permanecesse numa situação ímpar e mediana, enquanto que o telencéfalo, que é representado por essas porções com muitos giros, fazendo com que ele ocupe cerca de 80% do conteúdo do cérebro. O diencéfalo ele é composto por 4 regiões: o tálamo, o epitálamo, o hipotálamo e o subtálamo, que não é possível de ser visualizado nesta imagem. O tálamo, hipotálamo e epitálamo, eles têm relação com o terceiro ventrículo, que é a cavidade do diencéfalo. E o terceiro ventrículo que pode ser visualizado nesta área central da figura em vermelho. Então, nós temos o terceiro ventrículo fazendo contato com os ventrículos laterais, que aqui estão representados nesse formato de C, e ele possui esses prolongamentos que se verifica em algumas porções. Existe aqui também o quarto ventrículo. E o terceiro ventrículo, ele se comunica com um dos ventrículos laterais por meio de um forame interventricular e também com um outro ventrículo lateral por meio de do outro forame interventricular. Então, a comunicação do líquor com os ventrículos laterais ocorre por meio dos forames interventriculares. E do terceiro ventrículo, do líquor do terceiro ventrículo com o quarto ventrículo, acontece por meio do aqueduto do mesencéfalo. Então, existem aqui 2 aberturas. Os forames interventriculares, que a gente vai identificar como sendo uma, só para melhor visualização didática, forame interventricular e o aqueduto do mesencéfalo. E nós podemos, assim, traçar uma linha, que na verdade é em formato de sulco, que é o chamado sulco hipotalâmico, que vai ligar, né, o forame interventricular até o aqueduto cerebral, o aqueduto do mesencéfalo, certo? E nessa hora, nós podemos também imaginar este terceiro ventrículo como se fosse uma caixa retangular, tá? Claro que com as suas expansões, né? Uma caixa retangular. E nessa caixa nós visualizamos uma parede, que é a parede anterior, né? Um assoalho, uma parede posterior, um teto e também uma parede lateral, que não é visualizada diretamente por meio dessa imagem, né? Bom, o sulco hipotalâmico, ele facilita também a visualização das divisões do diencéfalo, né? Então, aqui nós temos o sulco hipotalâmico e acima desse sulco, nós temos o tálamo. Né? Então, no tálamo, nós já podemos adiantar a presença desta saliência que a gente chama de aderência intertalâmica, né? Que dá para ser visualizada nessa outra imagem também, a aderência intertalâmica, né? Então, a aderência intertalâmica, ela liga um tálamo ao outro, tá? É um feixe de substância cinzenta, que pode estar ausente em alguns indivíduos. Bom, acima do sulco hipotalâmico, nós também encontramos o epitálamo, só que numa porção mais posterior, né? Então, acima e posteriormente, nós temos o epitálamo. Abaixo do sulco hipotalâmico, abaixo deste sulco, nós temos o hipotálamo. Certo? E ainda uma quarta região do diencéfalo, que é chamada de subtálamo. Porém, o subtálamo não está em relação com o terceiro ventrículo, e ele não pode ser visualizado neste corte sagital. Bom, os limites do terceiro ventrículo, conforme foi dito
anteriormente, podem ser estudados pensando no terceiro ventrículo como uma caixa retangular, né? E aí nós identificamos nessa caixa uma parede anterior, né? E a parede anterior do terceiro ventrículo ela é delimitada por uma estrutura chamada de lâmina terminal, que é uma fina lâmina de tecido nervoso que une um hemisfério cerebral ao outro. Porém, a lâmina terminal ela pertence ao telencéfalo. Nós temos também o assoalho do terceiro ventrículo, que de anterior para posterior, né, nós estamos aqui ó, na região anterior. Né, vou voltar na outra imagem. Ó, aqui é a região anterior. Tá? O cerebelo está lá para trás. Então, esta região anterior aqui, por isso parede anterior, né? Então, e a descrição do assoalho vai ser do que está mais anterior para o que está mais posterior, neste assoalho. O assoalho tem as seguintes estruturas: quiasma óptico, infundíbulo, tubercinéreo e corpo mamilar. A parede posterior ela é formada pela região do epitálamo. As paredes laterais, elas são compostas por feixe de fibras, né, chamadas de estrias medulares. Aqui a gente tem uma estria medular. E nesse feixe de fibras nervosas se insere a tela corioide. Então, como se essas paredes laterais, né, onde há a inserção da tela corioide, essa tela corioide ela se expande e forma um teto. Né? Por isso que a gente diz que ela forma o teto do terceiro ventrículo, a tela corioide. Né? Bom, partindo para o estudo individual de cada uma dessas regiões, nós temos o tálamo. Então, aqui na vista dorsal nós temos a vista dorsal do tronco encefálico, né? E também de parte do diencéfalo. Esta parte do diencéfalo vai ser representada pelo tálamo. Então, o tálamo, nós temos 2 tálamos. Então, os tálamos, elas são massas de substância cinzenta que possuem a forma ovoide. Então, aqui tem um tálamo e do outro lado a gente tem um outro tálamo. Né? Então, veja que nós estamos na região dorsal do tronco encefálico. Aqui nós temos os colículos, o quarto ventrículo, o bulbo, a região da ponte. Né? E nós visualizamos também um hemisfério cerebelar. E na região do tálamo, nós podemos perceber que existe uma saliência em uma extremidade, que aqui no caso é a extremidade posterior, né? Extremidade posterior, e uma outra saliência que está lá na extremidade anterior, que não é muito bem visualizada aqui nessa figura, porque ela não está numa vista anterior. Né? Mas a gente pode olhar aqui para outra figura, essa figura em preto e branco, e essas saliências elas vão estar representadas na figura. Tá? Então, aqui nós temos a extremidade anterior do tálamo, e vai se continuar para frente, né? Que é o tubérculo anterior do tálamo. Tá? Tubérculo anterior do tálamo. Então, segue toda essa região oval, né? Por isso forma ovoide, e na extremidade posterior, nós temos o que nós denominamos de pulvinar do tálamo. O pulvinar do tálamo, ele recobre quase todo o corpo geniculado lateral. Né? A gente tem pulvinar do tálamo do outro lado também, tubérculo anterior do tálamo do outro lado, corpo geniculado lateral do outro lado e as demais estruturas que existem, né, dos dois lados, né? Como, por exemplo, o corpo geniculado medial. Então, corpo geniculado medial, pulvinar do tálamo, corpo geniculado lateral, são estruturas da região posterior. Tá? Mas nós identificamos 2 extremidades, e essas extremidades são tubérculo anterior e pulvinar do tálamo. Tá? São extremidades mais salientes. Tá? O pulvinar ele é tão saliente que ele chega a recobrir, né, o corpo geniculado lateral, que é uma estrutura que faz parte da via da
visão, né? Faz parte da via da visão, né? Juntamente com o colículo superior. E a gente tem o corpo geniculado medial, que faz parte da via da audição, junto com o colículo inferior. Essa massa ovoide de substância cinzenta, na realidade, ela é formada por vários núcleos. E cada um desses núcleos, ele está relacionado com as funções do tálamo. Nós podemos subdividir esses núcleos em 5 grupos principais. Só para ter uma ideia geral de como que é a estrutura interna do tálamo, né? Então, nós temos um grupo que é o grupo posterior, né? Então, no grupo posterior, lembrando, nessa região nós temos os corpos geniculados, né? Então, que a gente identifica os corpos geniculados, corpo geniculado medial, corpo geniculado lateral. Nós temos também um grupo que é o grupo anterior, lá na extremidade do tubérculo anterior do tálamo. Nós temos um grupo lateral, né? Um grupo medial e um grupo mediano, certo? E esses agrupamentos de núcleos permitem as funções do tálamo relacionadas à ativação do córtex, à memória, ao comportamento emocional, à motricidade, à sensibilidade. E, neste caso, existe uma outra relação importante da função do tálamo, que é funcionar como uma estação de retransmissão de impulsos sensitivos. Ou seja, esses impulsos sensitivos, ao chegarem no córtex, provenientes de áreas subcorticais, por exemplo, a sensação de dor, de mudanças de temperatura, de tato, por exemplo, o tato epicrítico, que nós conversamos outra aula de medula, sensibilidade vibratória, e etc., vários estímulos sensitivos que nós podemos perceber do meio externo, visual, auditivos. Esses impulsos sensitivos, antes de chegarem a áreas corticais que identificam esses impulsos como visão, audição, dor, variações de temperatura, tato, pressão, que são sensibilidades gerais, né? Antes de chegar em áreas específicas do córtex cerebral, elas passam pelo tálamo. Então, essas informações chegam no tálamo antes de chegarem no córtex. Por que elas chegam no tálamo? Para serem direcionadas às áreas corretas do córtex cerebral, que nós ainda vamos ver em outra aula, certo? Com exceção às sensações, aos estímulos olfatórios. Bom, aqui nós temos, novamente, vamos visualizar o tálamo, né? Os dois tálamos. E nós vamos perceber aqui, ó, que esta face do tálamo é a face medial, porque está voltada para o plano mediano, certo? E a face medial do tálamo forma a maior parte das paredes laterais do terceiro ventrículo. Então, como que nós podemos entender isso? Aqui nós temos o terceiro ventrículo, essa abertura em formato de gota nesta imagem. Aqui nós temos o terceiro ventrículo. E aqui nós temos, assim, se a gente tentar observar para dentro dessa cavidade, né, esta parte é referente lá para dentro à parede lateral do terceiro ventrículo, né? Então, as paredes laterais, que são mais distantes do plano mediano. Então, essa parede lateral aqui, ó, do terceiro ventrículo, é a face medial do tálamo. Tá? Então, a face medial do tálamo forma a maior parte das paredes laterais do terceiro ventrículo. E a face lateral do tálamo, não é a parede lateral do terceiro ventrículo, e a face lateral do tálamo, ela é separada do telencéfalo por meio de uma estrutura chamada de cápsula interna. Nós já vamos ver a figura da cápsula interna. Certo? Então, a cápsula interna vai formar uma área de conexão. E continuando aqui, ó, a face inferior do tálamo, ela se continua com o hipotálamo e subtálamo. Então, vamos voltar um pouquinho aqui na imagem. Ó.
a face inferior do tálamo, ela se continua com o hipotálamo, né? E com o subtálamo também, mas nós não conseguimos ver na imagem. Certo? Então, o que é a cápsula interna? A cápsula interna, ela é um feixe de fibras que liga o córtex cerebral a centros nervosos subcorticais. E um desses centros nervosos subcorticais é o tálamo. Subcortical, está abaixo do córtex, né? Então, aqui nós temos, ó, a cápsula interna, certo? Essa região aqui de feixe de fibras que liga o quê? O tálamo, né? Aqui a gente tem a região do tálamo, tá? Aqui a gente tem toda a região do tálamo. Então, liga o tálamo ao quê? Ao córtex cerebral. Essa área aqui é cinzentada, ó, tá? Então, vê que a cápsula interna, esta área, esse feixe de fibras, substância branca aqui, ó, ela está conectando o córtex cerebral com o tálamo, certo? E numa vista lateral de uma dissecação do encéfalo, a gente consegue perceber o trato córtico-espinal no seu trajeto. Então, vamos pensar, o trato córtico-espinal, ele vem de onde? Do córtex, né? Do córtex vai até a medula espinal. Então, a gente tem uma parte do trajeto desse trato, né? E como ele liga esse trato, áreas corticais a centros subcorticais, quem que faz a ligação dessas áreas corticais a centros subcorticais? A cápsula interna, tá? Então, a cápsula interna é esse feixe de fibras de substância branca, né? Esse feixe de fibras, tá? Que vai ligar centros corticais, ó, áreas corticais do córtex cerebral, nesse caso, né? A centros nervosos subcorticais. Então, a gente tem o trato córtico-espinal passando também pelo pedúnculo cerebral, né? Então, aqui é a base do pedúnculo cerebral, que pertence ao mesencéfalo, passando pela ponte, chegando nas pirâmides, especificamente na região do bulbo, né? E fazendo a decussação, né, conhecida decussação das pirâmides, onde ocorre o cruzamento parcial deste trato que é proveniente do córtex. E, neste caso, segue até a medula espinal, né? E quem que liga, então, o córtex com centros nervosos subcorticais? Aqui a gente tem a cápsula interna. Liga diretamente o córtex ao tálamo. Aqui nós temos a região do hipotálamo, né? E a segunda região nós vamos estudar do diencéfalo. Então, o hipotálamo, ele está situado logo abaixo do tálamo, né? E é constituído principalmente de substância cinzenta, que também, assim como o tálamo, é agrupada em núcleos, com importantes funções viscerais. Então, o hipotálamo é uma região pequena, mas nem por isso pouco importante. O hipotálamo é bastante importante, embora seja uma área menor, né? Devido às suas amplas conexões com outras regiões do nosso cérebro. Tá? E então, aqui nós conseguimos visualizar a região do hipotálamo, nesta área vermelho com laranja. Essa área vermelha e laranja está representando os núcleos hipotalâmicos, que são agrupados em regiões, né? E nós vamos ver a seguir. Quais são as regiões do hipotálamo? Que nós vimos no slide lá do início, onde nós somente citamos quais as estruturas que estão no assoalho do terceiro ventrículo. Então, lá na região do assoalho do terceiro ventrículo, nós temos as estruturas do hipotálamo. E nós começamos a identificar essas estruturas do que era mais anterior ao mais posterior. Então, a estrutura que fica mais anterior no assoalho do terceiro ventrículo, que corresponde à região do hipotálamo, é o quiasma óptico, né? Então, o quiasma óptico está aqui, ó. Nós vamos subtrair na nossa mente essa bolinha aqui, ó, tá? Que corresponde à região
da hipófise. Então, nós vamos tirar essa bolinha daqui e a gente vai visualizar o cruzamento aqui, ó. Um cruzamento, tá? Que representa o quiasma óptico, que é, ou seja, né, o cruzamento de parte das fibras do nervo óptico. Então, nós temos aqui cortado o nervo óptico, tá? O nervo óptico que é proveniente, as suas fibras, elas são provenientes lá da retina. A gente vai ver em outra aula. Então, imagina nossos olhos aqui, ó, o globo ocular de um lado e o globo ocular do outro. Aí a gente tem a retina, né, que é uma parte da parede do globo ocular. A gente tem a retina formada por células nervosas. E essas células nervosas, elas se agrupam, né, e formam um nervo, né, de forma mais simplificada. Então, o nervo que sai lá dessa formação, da retina, ele vai se cruzar, tá, aqui na região chamada de quiasma óptico. Tá? Então, o cruzamento é parcial. Nós temos o quiasma óptico e, posteriormente, né, a gente tem essas fibras, as que cruzam de um lado para o outro, elas vão formar o trato óptico. Então, o trato óptico ele tem tanto fibras do lado direito quanto fibras do lado esquerdo, porque o cruzamento das fibras do nervo óptico é parcial. Tá? Então, o trato óptico ele se continua até os corpos geniculados laterais. Como vocês já sabem, o corpo geniculado lateral ele faz parte da via da visão. Tá? Então, nós temos uma outra região, agora a gente já pode voltar aqui a gente pode adicionar novamente, né, essa área, que é da glândula hipófise, tá? Representando a glândula hipófise. E agora a gente vai ver a região chamada de tuber cinério. O tuber cinério é uma área acinzentada onde se prende a glândula hipófise. Então, o tuber cinério, ó, ele está aqui nesta região, tá? Esse aqui é o tuber cinério, uma área acinzentada, onde se prende esta glândula aqui, que é a glândula hipófise. Então, vocês percebem que a glândula hipófise, ela tem uma área mais afunilada aqui, ó. Essa área afunilada, ela se prende no tuber cinério. Que área afunilada que é essa? Isso aqui é o chamado infundíbulo. Então, veja, o tuber cinério é uma área acinzentada, onde se prende a glândula por meio do infundíbulo. Tá? E o que é o infundíbulo? É um feixe de fibras que se prende ao tuber cinério. Então, uma coisa leva a outra. Tá? Vamos ver onde que está o infundíbulo numa outra imagem. Aqui, ó. Então, aqui a gente tem um infundíbulo. Tá? Então, o infundíbulo ele está fixado. Ó, é um feixe de fibras, o infundíbulo, tá? É um feixe de fibras e ele está fixado no tuber cinério, por um lado, tá? E no outro lado, ele está prendendo a hipófise. Essa área aqui mais arredondada é representativa da glândula hipófise. Certo? Então, o fundíbulo tem duas extremidades, uma que se prende ao tuber cinério e a outra que se prende à hipófise. Né? Aqui nós temos uma vista basal do encéfalo. Tá? E nesta vista basal do encéfalo, nós temos a imagem inteira, né, digamos, da hipófise e dos corpos mamilares, que são as estruturas mais posteriores. Né? Então, eu vou voltar de novo ali na outra figura, e o corpo mamilar está aqui. Ó. A gente vê uma vista lateral do corpo mamilar. E aqui a gente vê a vista inteira. Né? A gente consegue ver ele de baixo, os dois corpos mamilares. Né? Essas duas eminências arredondadas de substância cinzenta que têm relação funcional com o sistema límbico, que nós vamos comentar sobre ele também posteriormente. O sistema límbico, que é um sistema emocional do nosso cérebro e também relacionado à nossa memória. Bom, aqui nós temos um esquema, né, da glândula hipófise, né? Então, aqui aquela área arredondada seria esta daqui, né? A glândula hipófise é uma glândula endócrina que produz muitos hormônios importantes, né, como, por exemplo,
a ocitocina, que regula a ejeção de leite, né, durante após a gravidez. Produz o hormônio do crescimento, produz a vasopressina, produz vários hormônios importantes, e esses hormônios eles são estimulados pelo hipotálamo. Né? E o hipotálamo, com a hipófise, as conexões do hipotálamo com a hipófise, elas são somente eferentes. Isso significa que a hipófise ela não envia informações para o hipotálamo, é o contrário. Né? Informações elas são provenientes dos núcleos hipotalâmicos e alcançam a hipófise e fazem com que ela seja ativada para a produção desses hormônios. Né? Nós temos dois lobos na hipófise. Tá? Um lobo é o lobo anterior, chamado de adenohipófise, certo? E o outro lobo é o lobo posterior, chamado de neurohipófise. E o infundíbulo, que nós estávamos comentando antes, o infundíbulo, a extremidade inferior do infundíbulo, ele se liga especificamente ao lobo posterior da hipófise, que é chamada de neurohipófise. Tá? Então, esse feixe de fibras nervosas alcança a neurohipófise. Se a gente olhar aqui para outra imagem, a gente vai ver um sistema de artérias e veias que chegam na adenohipófise, certo? Então, as informações elas vão para a neurohipófise ser conduzidas por meio desta haste de fibra nervosa que é o infundíbulo. Tá? E aqui a gente está só citando o trato hipotálamo hipofisário, né? Mostrando aqui a eferência, né, do hipotálamo para a hipófise. Tá? Bom, o hipotálamo ele é percorrido por vários feixes de fibras. Entre eles, nós temos o fórnix. Então, o fórnix é um feixe de fibras que liga os corpos mamilares ao hipocampo. Né? Este feixe de fibras que está cruzando o hipotálamo. Né? É um feixe de fibras que está cruzando o hipotálamo. Aqui nós vemos o corpo mamilar, né? E aqui está o fórnix. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde que fica o hipocampo. Tá? E o fórnix, cruzando o hipotálamo aqui desta forma, ele divide o hipotálamo em duas áreas. Uma área medial, onde estão os principais núcleos do hipotálamo, tá? Estão representados aqui em laranja, uma área medial, de outra área que é a área lateral, né? A área lateral que está mais para trás, digamos, nessa imagem, que é percorrida por um feixe chamado de feixe prosencefálico medial. E nós também vamos ver em outro conteúdo, certo? Os diversos núcleos do hipotálamo, como eu falei no início, eles possuem conexões diversas e bastante amplas com várias regiões do nosso corpo, do nosso sistema nervoso, né? Como, por exemplo, com o sistema límbico, que é o sistema emocional e também de memória, né? Com a área pré-frontal, que é uma área muito importante no córtex, que está relacionada com a tomada de decisões, por exemplo, com as nossas vísceras, com a glândula hipófise, com áreas sensoriais. E por isso que o hipotálamo ele tem funções relacionadas com o controle com o equilíbrio do funcionamento das nossas vísceras, que é chamada de homeostase. Com a motivação, com comportamentos de motivação para a sobrevivência, como fome, sede e reprodução. E também, entre outros, com a regulação do estado de alerta e do estado de sono. Aqui nós temos os corpos mamilares, né? Que é o corpo mamilar, certo? Em verde. E nós temos também o hipocampo, né? Onde eu destaquei algumas áreas do hipocampo. Tá? Então, a gente tem aqui o hipocampo, nesta região aqui, que pertence ao lobo temporal
do telencéfalo. Como eu falei, nós vamos ver em outra aula, tá? Então, o corpo mamilar e o hipocampo, eles são ligados por meio de um feixe de fibras chamado de fórnix. E aqui está o fórnix, tá? Essa área aqui, ó. Tá? Então, o fórnix ele ainda é subdividido em outras regiões, mas que a gente não precisa se preocupar em saber. Tá? Então, aqui eu só estou identificando o fórnix, certo? Ligando o corpo mamilar a esta área mais escondida lá do telencéfalo no lobo temporal. Bom, o epitálamo é a região que forma a parede posterior do terceiro ventrículo, lembrando. Né? E ele se situa acima do hipotálamo, né? E posterior a ele. Onde o elemento mais saliente é a glândula pineal. Então, a glândula pineal está recobrindo uma parte dos colículos superiores. Está bem no meio dos colículos superiores. A glândula pineal, nessa visão posterior, ela está aqui, ó. Então, os colículos superiores aqui e a glândula pineal aparecendo como uma gota, né? E ela produz um hormônio que é chamado de melatonina. A melatonina é um hormônio que regula processos fisiológicos. Entre eles, a reprodução, né, com atividade antigonadotrópica, né, que retarda o crescimento das gônadas, e também na regulação do nosso ritmo circadiano. O que é ritmo circadiano? É ritmo de um dia. Cerca de ano, de um dia, né? Então, regula o ritmo do nosso ciclo diário de fome, sede, sono, estado de alerta, o ritmo que acontece com os nossos processos biológicos naturais que acontecem durante o dia. E nós temos uma outra região bem importante também do epitálamo, que é chamado de abênula, tá? Então, aqui a gente tem a região em verde, né? A gente tem o chamado trígono das abênulas. E aqui, por outro lado, está escrito abênula. Então, nós temos as abênulas, né? Então, aqui eu estaria pontualmente identificando a abênula, né? Mas se a gente ver, ó, se a gente visualizar melhor, ela forma uma região triangular. Então, a gente fala de trígono das abênulas, por isso que é o trígono, tá? A gente fala de trígono das abênulas, esta areazinha aqui mais triangular. E se a gente olhar ainda e detalhar um pouco mais, a gente vai perceber uma região que conecta um trígono ao outro, chamado de comissura, a comissura das abênulas. Então, quando for falar em abênula, trígono das abênulas, comissura das abênulas, a gente pode lembrar da mesma região, tá? Elas têm apenas formações diferentes. Tá? Então, a função, na verdade, da abênula, ela está relacionada com as emoções, fazem parte do sistema emocional e de memória, que é o sistema límbico, certo? E tem uma importante participação na regulação de dopamina, na via mesolímbica, que é uma via importante do prazer no nosso cérebro, tá? Então, as abênulas aqui, e relembrando a presença da estria medular do tálamo, que é a que forma o teto do terceiro ventrículo, né? A gente pode, inclusive, voltar um pouquinho para aqui, ó. Essa aqui, ó, a estria medular do tálamo, tá? Aqui a estria medular do tálamo. E ela está aqui, certo? Expandindo-se a partir dela, a gente tem a tela corióide, que vai formar o teto do quarto ventrículo. Aqui, novamente, nós temos a região das abênulas, né? A glândula pineal, que é a área mais saliente, e aqui a estria medular, que a gente viu na figura anterior, tá? Formando a parede lateral do terceiro ventrículo. O subtálamo. O subtálamo é uma região do diencéfalo, é aquela que não possui relação com o terceiro ventrículo. O subtálamo ele é melhor visualizado em cortes frontais, como nós estamos vendo agora, e ele está na transição do tálamo com o mesencéfalo, tá? Então, vamos localizar o subtálamo aqui, ó. Aqui a gente tem o subtálamo, certo?
O tálamo, ele está aqui nesta região, tá? Aqui a gente tem o tálamo, né? E aqui a gente vai encontrar, ó, o mesencéfalo, tá? Está identificado pela base do pedúnculo cerebral. Então, a gente tem o subtálamo, o tálamo, nessa região aqui, do tálamo, e o mesencéfalo, tá? Então, o subtálamo, ele está entre mesencéfalo e o tálamo, certo? E a função do subtálamo está relacionada principalmente aos seus núcleos subtalâmicos, funcionalmente envolvidos com a motricidade somática. Nessa outra figura, a gente visualiza o núcleo subtalâmico, né, que é o principal núcleo do subtálamo, tá? O núcleo subtalâmico. Aqui a gente tem o tálamo, ó, aqui a gente tem o tálamo, e aqui a gente tem a substância negra. Então, nós estamos onde? No mesencéfalo, aqui, e aqui nós estamos no tálamo, entre tálamo e mesencéfalo, né? Entre a porção do diencéfalo e o mesencéfalo, e a gente tem aqui o núcleo subtalâmico, tá? Então, o subtálamo visualizado num outro corte frontal. Nessas peças naturais, a gente consegue visualizar as estruturas, como, por exemplo, a aderência intertalâmica. Então, o que nós temos aqui nessa imagem toda? A gente tem uma parte do encéfalo, né? O que nos interessa agora é a região do diencéfalo. Então, esta região aqui, ó, essa região ímpar aqui, mediana, né? Então, a gente tem, ó, aderência intertalâmica, relativamente fácil de visualizar, se consegue focar na área, né? Começa a identificar as regiões mais fáceis, né? Então, aqui, se a gente tem aderência intertalâmica, significa que esta outra área aqui em volta é o tálamo, tá? Se nós estamos no tálamo, significa que esta região que está esta cavidade que está aqui ao redor é o terceiro ventrículo, né? Nós temos também o nervo óptico. Então, o nervo óptico, onde é que ele está? O nervo óptico, ele está aqui, tá? O nervo óptico está aqui, a gente vai continuar com ele aqui, ó, lá por baixo, tá? E vai chegar aqui e a gente encontra a área do quiasma óptico. Quiasma óptico, certo? Então, o quiasma óptico está um pouquinho escondido pelo fórnix. Esse aqui é o fórnix, aqui, todo o fórnix, tá? Essa área aqui é do fórnix, certo? Então, a gente estava ali atrás no quiasma óptico. Então, passou o quiasma óptico aqui. O que vem depois, que segue posteriormente ao quiasma óptico? O nervo óptico vem lá da frente, né, formado pelas células da retina. Então, tem o quiasma e depois a gente vai ter o trato óptico. Aqui está o trato óptico, que vai alcançar quem? Os corpos geniculados laterais. Aqui a gente tem um corpo geniculado lateral, certo? Corpo geniculado lateral, trato óptico, quiasma e nervo. Aqui a gente tem o fórnix. Aderência intertalâmica, o tálamo. Aqui nesta imagem, semelhante aos cortes sagitais que a gente viu nos slides anteriores. Nós temos aqui, ó, o quiasma óptico, nós temos o corpo mamilar, tá? Nós temos aqui o fórnix, certo? Aqui é a estria medular do tálamo, né? E aqui nós temos essa área aqui também que é representativa do tálamo, né? Se é a estria medular do tálamo, aqui está o tálamo, certo? Ó, aqui nós temos os núcleos hipotalâmicos, aqui em laranja, nessa imagem pequenininha aqui do lado e acima, né? Então, esses núcleos, eles estão distribuídos em toda essa área aqui do hipotálamo, certo? Então, a gente não vai identificar esses núcleos, só para vocês terem a noção. O que a gente consegue visualizar nessa imagem? Também o quiasma óptico, né? A gente consegue ver o corpo mamilar, a gente consegue ver a aderência intertalâmica, consequentemente aqui nós temos a área do tálamo, tá? Nós temos aqui para trás, ó, quem que é esse daqui? Essa aqui é a área da glândula pineal, tá? Aqui é a área da glândula pineal.
certo? E lá para frente, nós temos a lâmina terminal. Lembrando que a lâmina terminal é parte do telencéfalo, tá? Aqui nós temos o tálamo, e essa peça foi cortada, né? E essa peça foi cortada, e essa área aqui no asterisco está representando a área mais posterior do tálamo, que é o seu pulvinar, tá? Então aqui é todo o tálamo, ó, e lá para trás o pulvinar, certo? Aqui bem bonito, né? Dá para ver bem a região da cápsula interna, né? Lembra aquela foto em preto e branco? Parecida com essa, tá? Então aqui é só para salientar a região da cápsula interna, tá? E seguindo aqui o trato córtico-espinal, dissecado, certo? Essa área aqui da cápsula interna. A cápsula interna ela liga áreas corticais a centros subcorticais. E essa região, esta última imagem da vista inferior do encéfalo, a gente consegue ver algumas áreas repetidas, né? Entre outras, como por exemplo o nervo óptico, aqui numa outra visão, o quiasma óptico e o trato, né? Esta área aqui, ó, acinzentada, é o tuber cinéreo. Essa areazinha menor é onde o infundíbulo ele se fixa no tuber cinéreo, tá? Então seria a sua extremidade superior, porque a sua extremidade inferior ela está se prendendo na neurohipófise, e nós não vemos a neurohipófise aqui, tá? A neurohipófise ela está bem aqui nessa região, mas com as dissecações a hipófise ela, normalmente ela não consegue se manter, né? Ela é bastante delicada, então dificilmente tem uma hipófise para se ver. E a gente tem aqui os corpos mamilares. E assim a gente termina a nossa aula. Obrigada pela atenção. Até o próximo encontro.